Fala pessoal, Professor Bortolé, e hoje nós temos um vídeo da série Escrita Matemática. Então, essa série, para quem não está acostumado, são vídeos que eu vou fazer focados na reescrita da resolução do problema. Então, nós vamos ver a matemática envolvida para resolver cada problema, mas nós estamos focados em escrever a solução de maneira matematicamente correta. Tudo bem? Então, antes da gente ir para o vídeo, de eu mostrar para vocês o problema, eu quero que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito. Então, por favor, é de graça, não custa absolutamente nada, é só se inscrever aqui que vocês me ajudam bastante. Então, dito isso, vamos para o problema de hoje. O nosso problema hoje é esse, é provar que o número raiz de P é irracional para P um número primo. Ou seja, nós queremos provar que a equação d elevado ao quadrado igual a P, onde P é um número primo, não tem soluções racionais, ou seja, da forma fracionada, A sobre B, onde A e B são números inteiros. Então, esse é nosso problema de hoje. E para resolver, vamos fazer como a gente fez já no outro vídeo de escrita matemática e como nós vamos fazer sempre. Vamos tentar escrever a ideia da demonstração e uma vez com a ideia toda feita, nós passamos para a parte de efetivamente escrever a demonstração desse problema. Certo? Só vamos lembrar rapidinho o seguinte. Então, a gente quer mostrar que a raiz de um número primo é irracional e o que a gente vai precisar para mostrar isso é o seguinte, se um número é divisível se o número ao quadrado, né, A é um inteiro, se ele ao quadrado é divisível por P, que é o nosso número primo, então o A também é. Então, se o P divide o A quadrado, o P também divide A, certo? E para isso, esse aqui é bastante simples, vamos só mostrar aqui. Vamos fazer a ideia e com a ideia a gente vai demonstrar. Então, o A, eu vou assumir que ele está já decomposto em fatores primos. Então, o A é um produto de primos, P1, P2, até um Pn. Certo? Todo número inteiro pode ser escrito como o produto de números primos. Certo? Então, se o A é assim, o A ao quadrado é só, ele é P1 ao quadrado, P2 ao quadrado, até Pn ao quadrado. Ou seja, ele é assim, P1, P1, P2, P2, até Pn, Pn. Mas todos esses números são primos, então essa é a decomposição do A quadrado em fatores primos. Se o A é divisível por, se o A quadrado aqui, né, ele é divisível por P, isso quer dizer que o P é um dos fatores de A quadrado. Mas os fatores de A quadrado são esse, então algum deles é P. Vamos supor, trocando a letra aqui se necessário, então a gente pode supor que o P1 é esse fator. Então, digamos, o P é o P1. Mas se o P é o P1, então aqui é P no A. Então o P é um fator do A, então o P também divide o A. Certo? Então vamos lá. Vamos escrever a demonstração desse fato aqui. Então, vamos demonstrar matematicamente esse resultado prévio que a gente vai precisar para provar que a raiz do P é um irracional. Então é o seguinte. Vou considerar, então, seja A igual a P1, P2 até Pn, a decomposição de A em fatores primos. Logo,
o A ao quadrado, ele é P1, P1, P2, P2, até Pn, Pn. E como o P divide o A ao quadrado, segue que P é um dos fatores primos. Então, aqui, fatores primos de A ao quadrado. Então, se a gente renomear os índices se necessário, a gente pode assumir que o P é o P1. Né? Se não for, se ele for o P2, você troca. Quem você chamou de P2, você chama de P1, e assim por diante. Aqui, então, renomeando os índices, se necessário. Então, portanto, o A, ele é o P, porque o P1 é P, P2 até o Pn, ou seja, o P divide o A também, certo? Com isso a gente termina a demonstração desse fato preliminar, desse lema que a gente vai precisar, e essa demonstração está matematicamente correta. E ela está escrita de uma maneira matematicamente correta, certo? Então, com isso, agora vamos tentar dar uma ideia da demonstração de que o raiz de P é irracional. Então, vamos supor que ele não seja. Então, vamos supor que o P é um A sobre B, racional, certo? Então, aqui, racional. E a gente sempre pode assumir, como eu estou assumindo que ele é racional, eu posso assumir que esse número está na forma irredutível, ou seja, que A e B não tem nenhum fator comum. Então, com A e B sem fatores em comum. Certo? Ou seja, o MDC do A e do B é 1. Certo? Então, isso quer dizer que eles não têm fator comum. O maior número que divide os dois ao mesmo tempo é 1, ou seja, eles não têm nenhum fator comum. Certo? Bom, então, se o P é... Desculpa, né? Eu quero provar que a raiz dele, né? Então, eu quero provar que a raiz disso aqui. A raiz do P é A sobre B. Então, é esse que eu quero provar que é irracional. Então, é a raiz. Certo? Então, vamos supor que a raiz dele é dessa forma. Bom, mas se a raiz dele é dessa forma, se eu elevo ao quadrado, então aqui vai ficar P igual a quadrado sobre B ao quadrado. Ou seja, o B quadrado P é A quadrado. Bom, mas se o A quadrado é esse, veja, o P divide esse número. O P divide o B quadrado P, porque ele tem um fator P aqui. Então, isso aqui implica que o P divide o A quadrado. E, portanto, do que a gente acabou de provar, se o P divide o A quadrado, o P divide A também. Então, o P divide A. Mas o P dividir o A, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o A ele é da forma P vezes um outro número inteiro aqui, K. Porque se ele é divisível é porque P é um fator do A, certo? Então, agora, se eu colocar esse número aqui nessa expressão, então, como BP ao quadrado, ou B quadrado P é A ao quadrado, isso fica B quadrado P é A ao quadrado é esse, né? Então, fica P ao quadrado, K ao quadrado. Mas, então, aqui, esse fator P simplifica e eu fiquei com B ao quadrado igual a P vezes K ao quadrado. Isso implica, então, o P divide esse número, ou seja, o P divide o B ao quadrado. Mas se o P divide o B ao quadrado, pelo mesmo raciocínio que a gente fez com o A, o P divide o B.
Mas então P divide A e P divide B, mas eles não têm fatores em comum. Ou seja, a gente assumiu que ele era racional e chegamos numa contradição com o fato de A e B não ter fator em comum. Então a gente acabou de provar que isso aqui, que o raiz de P, não pode ser um número racional. Então essa é a ideia, vamos escrever agora matematicamente. Então a gente vai assumir, então assuma que o raiz de P é A sobre B com A e B números inteiros, o B diferente de zero, porque ele está no denominador, e o MDC entre o A e o B é 1, ou seja, eles não têm fatores em comum, certo? Desta forma, então, elevando aqui ao quadrado, nós ficamos com P igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado é P vezes B ao quadrado. Assim, né? Então, dessa forma isso aqui, portanto, o P divide A ao quadrado, certo? Porque o P é um fator do A ao quadrado. E do resultado anterior, o P divide A. A gente pode, então, escrever o A igual a PK, onde o K é algum número inteiro, certo? Já que o P divide o A, então o A é P vezes algum outro número inteiro. Obtemos de A quadrado igual a PB quadrado, que, então aqui nós ficamos com P ao quadrado K ao quadrado, que é o A, igual a PB ao quadrado. O que nos implica que PK ao quadrado é B ao quadrado. Assim, o P divide B ao quadrado e, portanto, também divide B. E como, por hipótese, o MDC de A e B é 1, a gente chega numa contradição, porque o MDC não pode ser 1 e o P ser um número que divide ambos A e B ao mesmo tempo. Então, como por hipótese aqui é 1, chegamos em uma contradição. Provamos assim que o raiz de P não é racional. Então, todos os números da forma raiz de P com P' são irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13. Todos esses números são números irracionais, ou seja, não podem ser escritos na forma de fração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.